só... Vamos lá. Eu apertei ali o botãozinho porque a câmera grava só um tempo. Então, rebutei a câmera. O que acontece com Kai e Bettina, né? E aqui eles estão nesta igreja. Quando a gente fala, então, sobre, será um demônio? Será que a gente está possuído? Será que é somente o mal, né? São as energias do mal que querem me pegar, querem me fazer o mal? Eu acho tudo isso muito engraçado, porque quando eu faço Testando Demo aqui em casa, eu chamo Moloque, eu posso chamar a essência do diabo, eu posso falar que venha Satanás, que não é lá o cachorro ou o gato da bruxa. Que venha o demônio das trevas mais feroz e nada acontece comigo. Todos os Testando Demos que eu fiz e trouxe as energias aqui, nada me atacou. Nada. Por quê? Por que será que o mal, então, da igreja, ele é seletivo? Ele só ataca as pessoas que têm, então, uma mente fraca. Mas não uma pessoa que conhece, que estuda, e que está, então, ali sempre pesquisando, comprovando por meio de métodos a existência ou não desse dito mal cultuado pela igreja. Começa por aí. A amostragem, então, do que eu utilizo, pegando qualquer energia do mundo espiritual que vocês possam falar, eu quero que você faça com Lúcifer, nada vai acontecer. Eu quero que faça com Moloque, já foi. Eu quero que faça com não sei o quê, nada vai acontecer. Nada. O curioso sempre acontece com pessoas que têm uma mente fraca ou pessoas, então, que são somente, unicamente adeptas à igreja. À igreja. Quando a gente vai, então, para o Islã você tem o tal dos djinns. Então, a mesma situação. São os djinns que atacam, então, as pessoas. Não vai ser, sei lá, uma criatura da igreja, que é o demônio da igreja que vai atacar o pessoal do Islã. Não, são os djinns. Então é sempre essa coisa. No budismo ninguém ataca, porque obviamente não existe o mal dentro do budismo, né? O budismo ele não tem esse... A gente tem só os venenos da mente, que são então o que causa o nosso próprio mal. Nossa ignorância, raiva, inveja, nosso orgulho e nossa vaidade. São os principais venenos da mente. Depois nós temos a dualidade e tudo mais. Mas a priori é isso daí que é o nosso veneno, o nosso grande problema. Quando a gente fala de espíritos do budismo, o budismo fala, puta, me traz esses espíritos. Por quê? Porque eu vou encaminhá-los. Eu não tenho medo do espírito, eu preciso encaminhar essas consciências. Então eu não temo pelos espíritos. Ao contrário, eu gero uma compaixão monstruosa pelos que faleceram. Olha como a gente tem inversões curiosas de valores dentro das religiões e das crenças. Então quando você traz esses valores fazendo uma comparação entre as religiões, você percebe que esse dito mal, ele só trafega naqueles que acreditam na existência do mal. Aqueles que não acreditam na existência do mal e que esse mal ele é intrinsecamente relacionado somente àquilo que a gente faz, não acontece estribuchar, não acontece nada disso. Isso não acontece dentro do budismo. Kai, ele tem um espírito conectado nele? Tem. Tem. O pastor consegue tirar isso? Não, não consegue. Pois não está dentro do capital de crença dele, não está dentro da possibilidade das falas. É isso que vocês têm que entender. Não adianta chegar lá e falar em nome de Jesus, aí o espírito que está lá fala, mas eu sou hindu. Não tem Jesus. Ah, mas eu sou judeu, não acredito em Jesus. Ah, mas eu sou, sei lá, um espírito que já não tenho mais a consciência. Então, para que Jesus não... O que vocês têm que entender é que por mais que você fale em nome de Jesus, para o Espírito tanto faz como tanto fez. Qualquer nome que você falar, qualquer nome, se você mandar um Kisharamobinal, não vai fazer do Espírito sair da pessoa. Não vai. Não adianta. Não é Jesus, não é Deus, não é nada. O Espírito está lá e o Espírito está aqui. Ele está aqui. Esse espírito, ele está acompanhando esse cara. E ele está conectado num dos pontos mais complicados, que é o ponto das emoções. Então, o que acontece? Diabetes, problemas de estômago, problemas do pâncreas, todo refluxo,
toda a parte digestiva dele afetada. Não somente isso, claramente todo o sistema respiratório também. Por quê? Porque quando esse ser ele age sobre as emoções e fazendo esse cara ser agressivo, fazendo esse cara ser mais possessivo com relação à mulher, tornando ele mais agressivo, inquieto, agitado, ansioso, ele acaba afetando o sistema respiratório. E quando afeta o sistema respiratório, causa o problema respiratório nele, fazendo com que ele entre em angústia e comece a ficar nervoso, comece a ficar agressivo e comece a ficar cada vez mais irritado. E ele pode descontar nela. Ele pode ser uma pessoa extremamente enraivecida dentro da casa. Esse ser está ligado nele. Por quê? Causa e efeito. Se você consome drogas, se você vai para a balada, você pode pegar qualquer um desses seres. Se você realmente vai até na igreja, onde tem muitas pessoas que estão carregadas de diversos problemas, esses seres podem sim passar de uma pessoa para outra com muita facilidade. E eu já tive pacientes com isso. Cara, teve um caso, eu vou contar para vocês, tá? Teve um caso de uma evangélica roxa, daquelas evangélicas de coque na cabeça, saia grande e tal. Me ligou falando, cara, eu tô com uma emergência, me passaram o seu telefone, na época que eu atendia em casa, o que era errado, não podia atender em casa, não por causa de espíritos, mas porque meu contrato de aluguel não poderia transformar minha casa em um ambiente comercial. E infelizmente algumas pessoas iam em casa e eram atendidas, e eu quase tive problema com a imobiliária. Ela foi com uma filha, a filha tinha 5 anos de idade. Entrou com a menina, ela falou, minha filha está sendo atacada por um demônio. Eu comecei a dar risada, falei, demônio? Tá bom. Olhei para a menina, falei, você deve estar escutando vozes, você deve estar vendo uma pessoa e tudo mais. Sim, eu vejo. Você vê um senhor assim, que está conectado aqui atrás de você. Ela olhou e falou, exatamente. A mulher olhou para minha cara e falou, como é que você sabe que é ele? Que demônio é esse? Não é demônio nenhum, senhora. É uma pessoa que faleceu. E eu quero saber aonde que ela pegou esse ser, essa consciência que estava então trafegando. Levei ela então para a sala de atendimento, deixei a porta aberta, falei para a mãe, você tem total liberdade de entrar e sair durante a sessão de tratamento com a sua filha. A porta está aberta, você vai ver tudo o que está acontecendo, tá bom? Fui lá e fiz a retirada desse ser, utilizando-se da bioenergia, dos pontos da acupuntura e de toda a bagagem que eu tenho. Retirei e eu perguntei para a menina, você pegou esse ser na igreja? A menina olhou para minha cara e falou, foi. Eu fui para um culto com a minha mãe, quando voltei para casa, ele estava lá olhando para minha cara. E ele se manifestou para mim já nos primeiros dias na igreja e quando eu voltei ele estava lá em casa. Eu voltei para a mulher e falei para ela, falei, senhora, foi da igreja. Ela ficou puta comigo, eu falei, não, vamos entender. Expliquei, e mesmo assim, obviamente, o Zé Concré não pegou. E ela falou, não, é um demônio, eu quero que seja um demônio, e ele está atacando a minha filha. Cara, acredita no que você quiser. A menina falou bem claro, não é um demônio, eu vejo um homem assim, assim, assim. Eu escuto ele falar comigo. Tá bom, é o mesmo caso. Nós temos um espírito conectado ao ponto das emoções dele, agindo sobre as emoções e causando o quê? Um problema no sistema nervoso central. Porque o sistema nervoso central vai entender que existe uma enfermidade aqui, vai entender que existe alguma coisa agindo sobre os órgãos, não reconhece aquilo como uma enfermidade dentro do seu próprio sistema, ou seja, é algo que você comeu que fez mal? Não. São problemas de acidez, bactérias? Não. Então ele vai entrar num conflito muito grande. A fé dele é uma fé muito inicial, ele está começando a despertar a fé, ele está começando a ter essa fé. O problema é o seguinte, ele tem uma fé dual, ou seja, é como se ele tivesse ou trocando de religião, e ele foi para a igreja para essa finalidade, saindo de uma crença, indo para outra, ou ele tem duas vertentes religiosas. Tá? Ele tem uma bifurcação dentro do ponto da fé. Essa bifurcação demonstra que ou ele tem duas religiões, ele segue duas religiões, ou ele estaria trocando uma religião pela outra. Tá? Isso é importante. Outra coisa, sufocamento, estrangulamento, falta de ar e toda a região aqui da tireoide, paratireoide e timo, sendo já danificada pela presença desse ser.
Geralmente esses seres, esses obsessores, não são demônios, são pessoas que faleceram, que estão trafegando aqui, principalmente nesses ambientes, que são as igrejas. E eles vão agir de uma maneira muito forte e incisiva sobre as pessoas, causando essa falta de ar, causando esses transtornos. É natural isso, tá? Uma coisa que a gente também tem que pegar é, o que é dele? O que é do Kai? O Kai, ele tem, além dessas energias, ele também tem problemas familiares, questões familiares a serem tratadas, perdas familiares, que ainda agem sobre ele, que ele precisa tratar isso. Ele pode ter 2 mulheres, por exemplo, ele pode ter uma mulher que ele se separou e ter agora uma nova mulher, também são conflitos familiares que ele está passando. Questões financeiras sérias, o ponto financeiro dele é complicado, não é fácil, esse ponto financeiro está vazio, ele tem questões financeiras a serem resolvidas. O ponto sexual dele é superativado, o que aí entra no fator das pulsões de Freud dentro da psicanálise, e essa questão sexual é um motivo que também explode essas emoções, ok? É um conflito muito grande do sexo para com as questões emocionais que existem dentro dele, conflitos emocionais que ele passa. Então veja, não é uma questão de demônio, é uma questão dele com ele mesmo, com as energias que estão com ele, com as cagadas que ele fez em vida e com o que ele atraiu para a sua vida. Se você tem uma vida tranquila, regrada, se você não consome drogas, se você tem um princípio muito forte de ética e moral dentro da sua constituição, você não se deixa levar pelo seu ego, leia-se ego com letra maiúscula, o E, não deixa então se subjugar pelo superego que vai te castigar, vai te judiar, vai fazer com que você tenha uma vida repleta de coisas boas, honestas, dignas. A chance de você ter um obsessor batendo na porta dizendo, e aí, eu venho te... puta cara sem graça, não tem droga? Não tem birita? Você não consome nada? Você não vê a internet? Você não assiste TikTok? Você não fica no Twitter atacando as pessoas, falando mal das pessoas? Você não cultua ódio? Puta cara chato, vou para outro lugar. E isso aconteceu comigo, por diversas vezes. De um obsessor entrar na minha casa, olhar e falar, puta, casa errada. E ele vai para o andar de baixo ou vai para o andar de cima. Isso aconteceu sério. Quando eu morei na Vila Olímpia, tá? Mas vamos escutar o que o Kakai fala. So today, we've been here since yesterday, and Nós estamos aqui então desde ontem, né? Daniel already prayed for us. Yesterday, I already had some deliverance. Yesterday, but today was just honestly crazy. Quando ele fala deliverance, pode ser essa questão de purificação ou dos procedimentos de tentar novamente a retirada dessas energias por parte da crendice da própria igreja. After the worship, he called us to the front. O worship é o culto, então depois do culto nós fomos levados para a frente. Well, no, he didn't even call us to the front because the forerunners were meant to look at the crowd and see who's manifesting or who needs to be brought up front. And yeah. What happened? Yeah, she pushed me. She pushed me because I was just standing there and things started to manifest. And então ele falou que quem motivou ele para realmente ir lá para frente e tal, foi ela. Ela empurrou ele, colocou lá na frente, né? E aí quem tá lá na frente, o pastor ali pega e começa a fazer esse processo de tentar puxar essas energias dito do mal para que elas se manifestem. Yet again, and it's been quite a struggle because I've already been to a couple of deliverances, and that thing always had the opportunity to hide away in the last moment again. Isso que é o problema, é o seguinte, ele teve lá várias vezes para fazer esse procedimento, então ele fala, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É o que o padre Gabriele Amorfi fala. Esse é um problema. Quando o padre Gabriele Amorfi fez lá o exorcismo pela 9ª vez na menina italiana, a Caroline, ele falava, não é o demônio que está com ela. Isso até não é uma manifestação demoníaca, é uma questão psicológica.
Por quê? Porque a pessoa ela vai acreditar que ela não tem nada por meio da cerimônia do exorcismo. Tanto que o próprio padre Gabriele Amorfi trata a menina como se fosse um cachorro. Ele começa a passar a estola dele, começa a jogar água benta, cruz e tudo mais, a menina começa a rosnar. Chega uma hora que o padre começa a cansar e ele precisa ir embora, ele fala, parou, acabou. Ela, opa, tranquilo. Ele vai, levanta e vai embora. E 9 vezes ele tentou fazer isso. E nada acontecia com a menina. Aquele transtorno sempre existiu. Então o que nós estamos falando é o poder do convencimento. Estou convencendo a pessoa de que ela não tem nada por meio de uma cerimônia do exorcismo, que é o deliverance, né, de retirada, né, de libertar. Lembrando, a Igreja Apostólica Romana fala sobre a questão do exorcismo. Então ele fala claramente, a gente vai exorcizar. Essas outras igrejas falam sobre o deliverance, que seria uma espécie de um exorcismo, que é a libertação, tá? É isso que vocês têm que entender. Se realmente ele tivesse com algo espiritual, ele na hora, ele iria tomar o tranco, essas energias iriam sair, e eu já vi pessoas sendo, quando a gente faz esse tratamento, a pessoa sente o tranco de energia, vocês podem ver pelos vídeos, ela chega a curvar o corpo, ela curva o corpo. Então quando ela inclina o corpo, significa que todos os pontos de energia estão abertos, funcionando simultaneamente, expurgando todas as energias. E quando eu dou esse tranco de energia e abro todos os pontos, eu escancaro e arranco tudo, fisicamente, emocionalmente, mentalmente do indivíduo, é um hot router gigante, eu estou desentupindo a pessoa. Não existe essa cerimônia, eu não falo em nada, a pessoa não escuta absolutamente nada. Eu não preciso falar em nome de Jesus, nome de Deus, nome de Padmasambhava, nome do Jai Rinpoche, nome de qualquer Buda, consciência búdica, nada. É uma diferença monstruosa. E aí, quando você dá o tranco de energia usando bioenergia, as técnicas, obviamente, do budismo, além da medicina tradicional chinesa ou acupuntura, cara, a pessoa se abre como se fosse realmente milhões de catavento trabalhando simultaneamente. E sai todas as energias. É por isso que é potencializável e muito mais eficaz dentro desse aspecto de não fazer com que ele acredite que o mal saiu. Tanto que não existe diálogo. Vocês veem quando eu vou na casa das pessoas. A pessoa fala, você vai passar pela limpeza junto com a casa. E durante o procedimento não tem conversa. Não tem. O ser continua conectado a ele. Não saiu. And then it was just gone. And so this time she brought me up front and one of the foreigners started praying for me. Forerunners, então... assistência. Então, algumas pessoas lá da assistência começaram a rezar por ele. And that thing was really manifesting hard. E as coisas começaram a se manifestar de uma maneira mais forte. It was really pretty much of a fight. E foi uma luta. And then after some time, I don't know, maybe 5 minutes or so, 10 minutes, I lost all the feeling for time. After that struggle, Daniel came up and he started talking to that thing. E aí apareceu o dito Daniel, que seria então o pastor ali responsável pela igreja. And he commanded it out and it didn't want to leave. It just really put up a struggle, put up a fight. If I remember right, I even really jumped up and wanted to beat Daniel. Então eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu tentei bater no Daniel. Yeah, that wasn't me. So. Agora que você fala que não era você, né? Eu tentei bater no Daniel, era você ou não era você? Cuidado com essas interpretações do eu. Yeah, but I think when I remember right, in the last moment, I looked at him and it was, oh, you better don't. You better don't. It was just the authority. Yeah, and he prayed for me and he commanded it out and it's gone. It's gone. Hallelujah. Yes, right. Não foi. Você pode ter certeza que daqui a um mês você vai voltar aí novamente para a igreja e você vai tentar novamente. The peace and the calm I'm feeling now, like the times before, there was some kind of peace too, but that was just because that thing hid away. It just went back down my stomach and was gone until the next time. Veja, aonde que ele citou? Estômago.
tá? Estômago. It just went back down my stomach. E colocou novamente, né, just back down, como se descesse para o meu estômago, ou seja, libertasse. Veja. Eu já falo isso há 7, 8 anos, mas, de novo, as pessoas têm que confiar muito mais em mim e entender que quando eu falo sobre bioenergia, eu estou nesse conceito de bioenergia desde 2004. Desde 2004. Eu me aprimoro cada vez mais dentro dos estudos, graças a muitas pessoas que fazem doações e esse dinheiro da doação ele é utilizado 100% e revertido aos meus estudos. Tá? Para vocês terem uma ideia, tá aqui ó, um livro que está do meu lado. Tá aqui do meu lado. Eu tenho uma coleção completa dos livros de Freud aqui e de Winnicott. Tá aqui na minha mesa. Além, obviamente, de psiquiatria forense. Tá aqui comigo, sabe? Eu não tenho por que ler esses livros, já que as pessoas me colocam dentro do critério, então, de... ele só trabalha com crença. Não, eu tenho uma bagagem acadêmica muito grande. Tá? Então, assim, esses livros estão aqui, eles fazem parte da minha leitura diária, bem como 48 pós-graduações. Então, quando eu falo para vocês, confie em mim, acredita naquilo que eu falo, realmente, vem comigo, tá? And was gone until the next time. E aí foi até a próxima vez. Ou seja, o negócio foi, mas né, até a próxima vez, porque vai ter uma próxima vez. But the peace I'm feeling now, it's just really, it is gone. It is gone. All glory to God. Thank you, Jesus, that He finally delivered me from that thing, because that was really destroying our life and our family. Veja, ele coloca a culpa, e é muito engraçado, né? Porque é um princípio do cristianismo, é sempre o mal exteriorizado, nunca é o mal que está dentro de nós, né? Então ele fala, a coisa foi embora e estava destruindo minha família. Não, quem está destruindo a família é você. As pessoas têm que entender que a vida é feita por causa e efeito. Você é aquilo que você vibra. Se você fuma, se você bebe, se você usa drogas, se você tem o estresse, se você tem vários transtornos, várias neuroses, várias psicoses que surgem na sua vida, isso se reverte contra você. E não adianta criar o mal exteriorizado, colocar a culpabilidade em algo fantasioso ou invisível que você não consegue ver, dentro daquilo que você assim o faz. Você é o culpado. E não adianta querer culpar um pobre de um espírito que está ali, uma consciência que não foi encaminhada, porque as outras crenças não utilizam desses mecanismos, e ficam perdidas por aí, usando a única coisa que eles sabem. É tipo, cara, minha única referência era usar uma droga, eu vou atrás de drogados. A minha única referência eram pessoas que fumavam, porque eu fumava, eu vou atrás de pessoas fumantes, e assim por diante. Então eles tentam achar a culpa em pessoas que existiram e que estão aqui trafegando junto. Falta o espelho para se enxergar. I think, I strongly believe that it is finished now. Não, cara. And yeah, so praise God, all glory to God. Yeah. In Germany, it's hard to believe, you know. Everything is in the brain, and you know you have to control it, and it's hard in Germany, I know. But you do great worship to do the fire on. Ela fala uma coisa que é interessante, né? A Alemanha tornou-se racional. Então ela fala isso. Então tudo é causado pelo seu cérebro. Em tese, sim. Cérebro, né? Brain, né? Na verdade, a sua mente. A sua mente é a causadora, porque você assim o predetermina. Muitas das enfermidades, elas foram assumidas pelas pessoas porque assim a mente delas quiseram. Veja, a depressão deu um boom monstruoso e muitas vezes a depressão foi colocada como uma doença social. Porque as pessoas queriam ter depressão, pois era uma parte inclusiva do ser humano estar adentrando em grupos. Aqueles que não têm depressão, ele fala, nossa, cara, você nunca teve depressão? Nunca. Eu lembro uma vez que, cara, tinha um cara que trabalhou comigo, que ele cismava que eu tinha um demônio no corpo, é um maluco. Ele olhou pra minha cara e falou, meu, você não bebe, não fuma, não usa drogas. Você não tem transtorno, nunca teve problemas emocionais, nunca teve problemas mentais. Você é um cara estranho.
Entende? Então, assim, para você fazer parte de grupos, você tem que ter um problema. Não é? Então, o que ela está falando é uma fase que surgiu no mundo chamada a Era do Cérebro. Essa Era do Cérebro surgiu em 1990, que foi realmente quando as pessoas, os pesquisadores, começaram a debruçar-se sobre os fenômenos do cérebro, estudos da mente, e o que realmente poderia ser o amplo leque das enfermidades mentais sobre um indivíduo. Então é o que ela fala, a Alemanha tornou-se racional dentro desse aspecto. And but the key in the end was a hug, was the love from God, because you were condemning yourself, and this was the key. He came, Daniel came and put it in his arms, and he melted in his love, and I guess that was the key, that the last one, that is we've gone, okay? Understand the love. And it was like I was just falling down. He held me in his arms, and I think if he wouldn't have held me, I would have just fallen again, because my legs just passed away, and he held me, and it was, yeah, I think that was the key, honestly. Yeah. The authority and the love, it's together. You're always laying on the floor, and he told you, stand up, and you got up, and I thought, oh, okay, you know that? Yeah. Yeah, I think All this drama queen, you know? Engraçado, né? Ela fala, você lembra disso? Que ele te deu uma voz de autoridade, você estava possuído ali? Aí ele fala, não, eu lembro. Mas peraí, você não estava lembrando das coisas, agora você lembra dessas coisas? Curioso, né? Oh, stand up. You can. But I couldn't stand up at the first, And we were directly in in the first other one, I think. Yeah. deliverance, you know? And always the thing. And he told you, Ela é stand up, engraçada. And it was the love. Praise the God, love. yes, yes. Ela é engraçada. Você tava... Aí de repente você tava... É legal. In the Bible says, love covers a multitude of sins. Eu não sei onde está isso na Bíblia. And there's no greater love than a friend laying their life down for another. Eu também não sei onde está isso na Bíblia. And you could have hit Daniel. You could have done whatever, but Daniel's like, I'm gonna hug on this guy, I'm gonna love on him. No matter what he could do right now. And Okay. like she said, it was that set you free. It was the love of God. Wow. Wow. We wanted to be loved, to be that, not to be damned. And not without condemnation, just this true acceptance, just To take the love, Yeah. not to tell out what's worth, and you know you tell it always, but you in the heart it's not done. you don't receive that. Bom, tudo bem. Ele tá só explicando alguns pontos, mas a menina eu gostei dela, ela parece engraçada, porque ele tava aí de repente ele ficou aí ele tava assim Eu gostei. Veja, vamos bater só a discursiva final aqui, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte: existem doenças que são físicas, emocionais, mentais. E são, em sua maioria, advindas de nós mesmos, causadas por fatores externos que nós não sabemos, então, lidar, peneirar, enfrentar. São fatores que às vezes ficam no nosso inconsciente, são fatores que agem sobre o nosso ego, sobre o nosso superego e causam conflitos seríssimos, até mesmo, olha, se você vai estudar psicanálise, é tão complexo a coisa, porque vai desde dentro da barriga da sua mãe até as enormes fases de luto na adolescência, até os conflitos de neurose, psicose observados em todos os outros, dentro dos critérios de pulsão, advindos do ser humano e como isso se manifesta sobre nós. É um complexo emaranhado de conceitos em cada escola utilizada ali, para poder então entender o que é um ser humano dentro de critérios, desde o nascimento até a fase mais madura de sua vida. Tirando tudo isso, nós temos os fatores das consciências, então, que nos influenciam, que são os ditos espíritos, né? Esses seres, então, que trafegam ao nosso redor e que nos influenciam. Ao longo de todos os meus anos de vida, são 48 anos, testando demo, lidando com pacientes, tratando centenas e centenas e centenas de pessoas ao longo de meses da minha vida,
Nunca surgiu um dito demônio, nunca surgiu nenhum ser que fosse assim, tipo, nossa, eu agora estou me deparando com Lúcifer, com Satanás, com não sei quem. Nada. Todos os seres que estavam conectados aos próprios seres humanos eram formas de pensamento e obsessores. Todos. Então, eu trato pessoas, 20 anos tratando pessoas. Nunca vi a manifestação de um demônio, nunca vi a manifestação de nada sobre os indivíduos. Tive pessoas da igreja que estribucharam na minha frente? Sim, tive. Botei na cadeira e continuei tratando. A pessoa caiu 3 vezes no chão, falava não. Caiu de novo. Vai, meu. Não. Era a mente do próprio ser humano criando então esses aspectos de passar a acreditar que é um demônio. E não é. A igreja cria, obviamente, toda a sua mitologia, a igreja cria todos esses aspectos e tem uma forma psicológica atrás disso. A gente não pode desconsiderar que, a partir do momento em que igrejas como essa, que trabalham então os ditos fenômenos, elas não vão conseguir convencer as pessoas, porque consegue convencer grupos de pessoas sim, e vão trabalhar dizendo, você está livre daquilo então que está lhe afetando, lhe castigando. Mas, curiosamente, essas pessoas continuam indo na igreja e continuam demonstrando os mesmos sinais, continuam se manifestando da mesma maneira. Eu não descarto essa possibilidade de ter pequenos grupos de pessoas que realmente consigam, por meio dessa da alegoria criada da igreja, do rito do exorcismo ou do deliverance, fazer com que as pessoas passem a acreditar que elas estão livres, então, de um mal. Eu não tiro essa razão. Há possibilidade, sim. Porém, ela não é real. Pois até quando você vai acreditar em algo? Ok? É a mesma coisa da roupa invisível que fizeram para o rei. Aquela história do costureiro que fez uma roupa invisível que só, então, quem era inteligente poderia ver. Ele veste o rei sai correndo pelas ruas nu. E as pessoas ridicularizando ele, enquanto que a realeza dizendo, não, ele está vestido, porque ninguém é idiota para contrariar o rei e poder morrer, entendeu? E as pessoas rindo, dizendo, não, cara, ele está pelado. É exatamente o mesmo princípio. Eu passo a acreditar que eu estou com uma roupa, mas todo mundo me vê, então, pelado. O problema está lá, ele existe. Mas a gente gera, então, o princípio, como ele está mostrando, o Daniel, de encobrir isso por um ato de passe a acreditar que você está curado. Quem sabe você acredita e comece a estar curado. Veja, a cura pela fé trabalha dentro dessa esfera. Sem problema, mas ela não é tão eficaz quanto técnicas que retiram realmente as energias. É isso. Ok? É mais uma manifestação que a gente observa dentro da igreja e dessa vez um culto que deveria ser nos Estados Unidos ou no Brasil, observando então na Alemanha. E é o que ela falou. A Alemanha é racional bastante dentro desses aspectos e é raro você ter uma igreja na Alemanha trabalhando essa ideia do culto. Pode ser que amanhã essa igreja seja fechada, ou pode ser que ela seja ridicularizada, mas, novamente, dentro dos aspectos da fé, ok, não tem problema nenhum. Mas precisa tomar muito cuidado quando lida com as pessoas, senão a gente vai ter os mesmos problemas que as igrejas aqui no Brasil têm, né? Essas igrejas, então, que são os seus pastores presos, por lidarem, então, com um charlatanismo ou o estelionato. Porque acabam não somente enganando as pessoas, mas se perfazendo financeiramente sobre os mesmos. Então, é isso. De novo, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares.
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta vocês clicarem em qualquer uma dessas abinhas e vocês vão ser levados a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.